E aí, gatona poderosa, poderoso, e olha só, morrendo de saudade de estar aqui, viu, para bater papo com vocês. É papo cabeça, papo legal. Hoje, nossa live da revista Portal VIP do programa Mulher Empreende, em um dia especial, uma sexta-feira. Geralmente a gente se reúne aqui, né, para bater o papo dia de quarta, mas hoje nós estamos aqui numa sexta e para bater um papo com essa gatona aqui, ó, Rubiana. Já vou conectar-me a ela. Super gostoso. Vocês vão amar o tema de hoje, viu? Para quem tá aqui no ao vivo e para quem vai ficar depois com a oportunidade de ver via link. Rubiana é topzera. E aí, gatona? Boa noite, Liane. Tudo bem? Como estamos? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Desculpa aí o atraso, os problemas técnicos, mas agora vai dar vida certo. Ao vivo. Vida ao vivo é assim, né? É. Vida ao vivo tem dessas coisas, mas tá tudo certo. O importante é que nós estamos aqui. Isso que vale. Novo horário. Novo horário, novo dia, né? Porque geralmente a gente não faz a live à noite. A gente não faz na sexta também. Aí sextou hoje com esse papo gostoso. Vai ser bom. Vamos inovar. Tomara que dê certo. Vamos. Olha só, você consegue afastar um pouquinho do celular para você aparecer sem o rosto cortado aqui? Melhorou? Aí, melhorou. Ótimo. Porque aí a gente tem um enquadramento perfeito para a foto. Porque o pessoal, eu até quero pedir aqui, né, para a turma que está aí nos vendo, para eles printarem a tela, postarem, né, nos stories e nos marcar. Isso dá uma audiência VIP, muito bom. Me ajuda aí no meu melhor número. Não, você está ótima. Estamos ótimas. Rubiana, eu estava aqui comentando com o pessoal, e aí eu quero dar as boas-vindas de novo à turma aqui, né? Aos gatões poderosos, as poderosas, as gatonas que estão aqui. Temos aqui a professora Ellen, do Mulher Empreende, né? Temos outras mulheres e homens maravilhosos aqui, interessados em aprender um pouco mais com você. E aí eu quero pedir para que vocês que estão aqui na sala no ao vivo a gente tem uma grande oportunidade, que é o olho no olho, né? Questionar, arguir o nosso convidado. Então, assim, o aprendizado é fantástico no ao vivo. Eu amo participar de live porque a gente pode interagir. Então, você que está aqui, você precisa ter esse compromisso de ajudar eu e Rubiana, porque nós duas ficamos meio que impedidas, né, de fazer esse trabalho, de divulgar a live. Mas vocês devem fazer isso pra gente. Então, colaborem com a gente. Se esse tema faz sentido para você, né, para sua família, para os seus amigos, compartilhe enviando ou o link ou o aviãozinho que tem na base do seu celular, só você espalhar aí para os seus contatos, né? E quando você aperta o coraçãozinho também, que fica na base do celular, isso dá evidência para a gente dentro do sistema aqui do Instagram. Então, é importante também. Então, por favor, nos ajude, porque esse tema da Rubiana, gente, eu tô super ansiosa com essa live, porque o tema de hoje me interessa muito, porque eu sou aquela, assim, conectada 24 horas, e eu sei que isso atrapalha, isso traz problemas, a gente tem que saber dosar, e é tudo isso que eu quero aprender aqui, batendo papo com a Rubiana, que é uma especialista em comportamento de pessoas, né? Até vou aproveitar já, nesse pedido aqui, eu vou apresentar a Rubiana. Tá? Eu já vou fazer a apresentação da Rubiana. Rubiana Rodrigues, descobri que ela é minha prima, por acaso, prima do meu marido, então estamos em família. Descobri esses dias. Em casa. Né, Rubiana? A Rubiana, ela é psicóloga e coach em mentes do grupo Augusto Cury, então, assim, é uma bam, né? Super especialista. Quem não conhece Augusto Cury, eu tenho vários livros dele aqui, sou apaixonada pelo trabalho dele. E a Rubiana, ó, coladinha nele, então traz muito do que Augusto Cury defende aí, né, nas relações. Especialista em saúde mental, em Trieste, na Itália, atende na clínica SEMEC, em Catalão, atende adolescentes e adultos, tudo ligado a questões de inteligência emocional. Faz orientação a pais também, trabalha com escola, palestra em escolas, palestra em empresas, enfim, ajuda famílias, casais, tudo. A Fabiana é completa, uma psicóloga completa. E ainda trabalha o tema que eu acho que é assim, hoje, quem não tem ansiedade, né, Rubiana? Quem não tem
ansiedade, quem não tem um caso de depressão na família. E a Rubiana ainda tem especialidade nessas áreas, trabalha com todos esses aspectos, ansiedade, depressão, as síndromes emocionais, a Rubiana cuida de tudo isso. Então, gente, essa mulher merece, ó, nossos aplausos. Então, Rubiana, muita gratidão por estar aqui, por ser nossa Mulher Empreende, por ser nossa Manu, por ser nossa mentora. Gente, a Rubiana, essa semana, produziu conteúdo especial para as mulheres que estão lá no nosso grupo de WhatsApp do Mulher Empreende. E assim, um conteúdo lindão, né? Exigiu dela toda uma demanda de esforço, de amor, e ela entregou isso assim de graça pra gente. Então, gratidão, Rubiana, em nome do programa Mulher Empreende, do nosso grupo, gratidão por ter aceitado estar no nosso grupo, fazer a diferença e hoje estar aqui entregando tanto valor pra gente, viu? Eu que agradeço, queria aproveitar das boas-vindas, né, para quem está chegando agora, e deixar aqui uma orientação também, um pedido para quem quiser, né, e tirar suas dúvidas, comentários, né, envia aí, a Eliane vai me ajudar durante a live, né, para a gente poder, não ficar só nós, né, fazer um bate-papo, e aí você que tiver sua dúvida, aproveite, né, seu comentário, que à medida que entre uma pergunta e outra, a gente acaba respondendo e comentando para ficar bem interativo a nossa live. Exatamente. Ó, a live, eu e Rubiana, nós estamos nas nossas casas, né? Então, a live é das nossas casas para a casa de vocês, para o trabalho de vocês, para o coração de vocês. Então, é nossa. Aproveitem para bombardear a Rubiana de perguntas, né? Afinal de contas, quando é que a gente teria essa oportunidade, todos nós aqui, né, de fazer isso? E, turma, uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, ó, importantíssimo vocês reforçarem a divulgação para a gente da live, para as pessoas saberem que a gente está ao vivo. Então, aperta coraçãozinho, manda aviãozinho e depois, se puderem, se fizer sentido para vocês, divulguem o link que a gente vai postar aqui, tá bom? Rubiana, vamos começar nosso bate-papo. Tô hiper mega ansiosa, curiosa, para ver o que você vai entregar de valor, de informação, enfim, de ajuda, né? Porque eu sei que tem muito viciado aí no online que se prejudica os relacionamentos. E isso é super pertinente para esse momento. O nosso tema hoje é justamente isso, né? O vício, né? A conexão na vida digital, que chama nomofobia. É esquisito esse nome, né? O que é isso, afinal de contas? Na realidade, o nome surgiu é um nome inglês, né? E ele significa no mobile cell, ou seja, sem celular. Então, é aquelas pessoas que não conseguem viver sem o celular, sem as redes sociais. É considerado uma síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas, né, que acabam demandando algum problema de saúde, né? E nem sempre as causas são descobertas. A doença ela tem uma causa definida. A síndrome é uma condição que ainda as causas não são diagnosticadas. Isso significa o quê? Que a gente, infelizmente, ainda não sabe os danos reais e totais que o celular causa. Por quê? A gente tem pouco tempo de uso, né, em termos assim de ciência, a gente tem alguns indícios, a gente já percebe alguns prejuízos, né, mas 100% o quanto ele prejudica ao certo, a gente ainda não tem isso. Mas só os indícios são assustadores, né? Então, o termo significa, né, surgiu na Inglaterra, que vem dessa fobia causada por esse desconforto, por essa angústia de ficar sem acesso à comunicação. E não é só o celular, viu, Liane? Isso hoje a gente fala de telas de modo geral, né? Isso vale para redes sociais, isso vale para o computador, isso vale muitas vezes até para séries, a gente vai comentar daqui a pouco. Falar um pouquinho sobre isso, e os jogos online, né? Então, não o celular ele é um dos principais, mas ainda tem aí as suas ramificações. Legal. E esse tema é super pertinente porque é difícil controlar, né? E eu sei que você vai tocar nisso lá na frente. Então, por isso eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar aí com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Eu tenho, por exemplo, amigas que estão com muita dificuldade com filho adolescente, né?
Para mim, Iliane, por exemplo, já tô com quase 50 no lombo, é difícil eu me controlar. Às vezes eu me pego prejudicando as minhas relações, porque eu tô conectada trabalhando o tempo inteiro, porque eu só trabalho e estudo. Eu não vejo fofoca em rede social, eu não vejo filme. O meu negócio é curso, conhecimento e trabalho. Mas isso é difícil controlar. E aí, para um adulto, é um desafio. Imagina para uma mãe que tem um filho adolescente, por exemplo, ela fica o dia inteiro trabalhando, esse menino fica em casa. Né? O tanto que isso é difícil regrar. Com a pandemia, isso piorou bastante, né? Porque agora os adolescentes, as crianças têm que estar conectados para poder fazer as tarefas, né? Então, isso só aumentou. Não sei se você sabe, o Brasil hoje ocupa o 3º lugar no mundo entre os países que mais permanecem conectados em redes sociais. Então, nós somos um dos que mais utilizam as redes sociais e que fica mais tempo conectado. Hoje, a gente tem uma média de mais de 9 horas, né, de conexão, de modo geral, né, com a internet, entre jogos, redes sociais. Então, assim, se a gente pensar que o dia tem 24 horas, que você precisa de 8 para dormir, né, e você fica 9 nas redes sociais, o que sobra, né? Exatamente. Então, por isso que a gente acaba sendo consumido. É verdade. Olha, então, o quanto esse tema é importante. Por isso a gente pede a ajuda de vocês aqui para divulgar, ajudar a gente a divulgar. E aí, Rubiana, conte pra gente, assim, por que despertou em você esse interesse, né, pelo tema? Foi alguma experiência? O que foi? Na realidade, o ano passado eu fazia um trabalho com Augusto Cury, que ele tem um projeto de inteligência socioemocional nas escolas, que é trabalhar as emoções, né, de forma equilibrada, desde os pequenininhos até os adolescentes. Então, eu fazia consultoria, né, nas escolas, e a gente tinha vários trabalhos relacionados a essa área. E um deles foi uma pesquisa que a gente fez em mais de 30 escolas. Na época, o programa que eu atendia, ele era nos estados de Minas, Brasília e Goiás. Então, essas escolas são desses 3 estados. Dá para a gente ter uma visão assim, mais ampla. E foi feita uma pesquisa perguntando do que os adolescentes mais tinham medo. E aí o que me assustou é que dentre essas respostas, muita gente, muitos adolescentes, diz que o maior medo da vida deles era ficar sem Wi-Fi ou ficar sem o celular. Aí eu falei, não, então tem alguma coisa errada. Isso superou o medo da morte, né? Alguns falaram, não, eu tenho medo de morrer, alguns falaram, eu tenho medo de perder os meus pais, mas muitos, Liane, falaram que o que mais eles tinham medo na vida era de ficar sem o celular. Aí eu falei, opa, é grave. É muito mais grave do que a gente imagina. Você vê, um universo aí de 30 escolas em 3 estados diferentes. Eu imagino que se a gente fosse fazer isso a nível Brasil, a resposta também não seria diferente, né? Pelo que a gente tem visto. Não seria a média, então, com certeza. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, ao ponto de eu despertar para esse tema, comecei a estudar e cheguei a escrever um livro sobre isso, um artigo, né, em coautoria, um livro que vai estar sendo lançado, era para ter saído agora no final do ano, devido à pandemia, atrasou, mas exatamente sobre esse tema, sobre a nomofobia, que eu achei tão importante e tão necessário a gente trabalhar na prevenção, porque é como você falou, né, muitos pais têm os filhos adolescentes, às vezes até crianças, né, muito jovens, que já estão nessa fissura, nesse vício de não deixar o celular, ou de estar várias horas jogando, ou trocando o dia pela noite, né? E aí o que a gente percebe? Que esses pais, essa geração da agora, ela também, infelizmente, tem um uso elevado de horas, né, no celular. Então, o que as crianças fazem? Copiam o modelo dos pais. Então, fica muito mais difícil para mim corrigir meu filho, para ele não ficar tanto tempo no celular, se eu também fico, né? O que tem mais peso? A minha fala ou o meu exemplo? O meu exemplo, né? Então, quando eu consigo colocar limite na hora da refeição, eu falo, não quero que ninguém pegue no celular. Aí você vai e pega, acabou a sua moral, né? Se você fala que ninguém pode, você também não pode, né? Então, o certo é colocar limite para todo mundo. A gente também tem que colocar limite, porque, principalmente para quem tem filho, né, adolescente ou criança, a gente sabe que a gente é modelo.
Então, quanto mais a gente também se policiar na frente dos nossos filhos e tiver mais tempo presencialmente com eles, mais a gente vai conseguir ter sucesso em relação a esse vício, né? Então, surgiu daí o interesse por esse tema. Muito bom. E quais são os sintomas? Assim, tem algum comportamento, um sintoma que a gente pode ligar a luzinha vermelha e falar, nossa, eu tô com a síndrome? Eu vou dar algumas dicas e aí vocês vão prestando atenção se vocês fazem isso. Primeiro, a pessoa que não consegue desligar o celular de jeito nenhum. Eu. Não consegue, nem à noite, 24 horas ligado. Você fala, mas por que você deixa? Não, porque pode precisar. Eu falo, mas você tem telefone fixo? Não, mas mesmo assim eu não posso desligar. Mas eu ponho no silencioso.